Em 2020, o Tribunal Superior do Trabalho, ele computou 68.635 ações trabalhistas por assédio moral. Olha só que número, né? 68.635 ações trabalhistas. Então, veja, é um número muito alto, muito alto. Se chegou a ponto, né, de ter uma reclamação trabalhista, você imagina quantos casos que a pessoa não levou à frente, né, em termos de fazer uma reclamatória trabalhista, de investir realmente, de ir atrás de um advogado, enfim. E quanto sofrimento por meio desse caminho até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, o que também não poderia ter sido evitado dentro do trabalho, dentro das organizações? E aí eu entendo, enquanto psicóloga, né, que não é apenas olhar para a vítima do assédio moral, é também olhar para o assediador, que é alguém também que precisa ser cuidado, que precisa ser orientado. Por isso que quando nós trabalhamos com saúde mental e trabalho no contexto das organizações, nós não vamos trabalhar com intervenções individuais. Aí vocês podem até dizer assim, mas Ana Silvia, a psicoterapia está dentro das organizações, nós conquistamos um espaço significativo, principalmente online, principalmente na pandemia, né? Teve empresas agora na pandemia, que são essas empresas high-tech, né? Health tech, de saúde, né? Saúde e tecnologia de saúde, que media, né, a contratação de profissionais de psicologia para fazer atendimento online, que cresceram 700%, né, com foco em psicoterapia. Não, eu não estou dizendo que não é importante a psicoterapia. O que eu estou dizendo é que quando nós trabalhamos com saúde mental e trabalho na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, a gente tem que olhar o contexto do trabalho. Nós temos que olhar aquelas 3 dimensões que eu sempre costumo lembrar você, que são dimensões importantes para fazer uma análise, um diagnóstico sobre a saúde mental e trabalho. E quais são essas 3 dimensões, né? A própria organização do trabalho, também as condições físico-químicas, biológicas do trabalho, né, ergonômicas, e também as relações socioprofissionais. Por quê? Nós entendemos, né, nessa perspectiva da psicodinâmica, se você não vai na causa, e a causa é a organização do trabalho, você vai ficar tratando desse trabalhador, que é importante por meio da psicoterapia, eu não estou dizendo que não seja, ok? Mas quando ele retorna ao ambiente do trabalho, se é um ambiente inadequado, se é um ambiente violento, se é um ambiente precário, né, precarizado, ele vai continuar nesse processo de adoecimento, porque a causa não está sendo resolvida. Então, por isso que quando nós trabalhamos em consultoria com saúde mental e trabalho, nós vamos ter uma perspectiva coletiva, nós não vamos trabalhar numa perspectiva individual. Por quê? Porque se eu trabalho numa perspectiva individual, eu corro o risco de culpabilizar esse trabalhador pelo adoecimento psíquico dele. Eu corro o risco também de tornar esse trabalhador que adoeceu num grupo, numa organização, né, mas principalmente num grupo, no pequeno grupo, de tornar ele o bode expiatório da história. E aí, quando eu estou falando de bode expiatório, eu estou falando no conceito mesmo do Pichon Rivière, né? Quando o Pichon fala dos papéis dentro de um grupo, e o Pichon era um psiquiatra, né? Ele era psicanalista, psiquiatra, e ele estudava a questão do adoecimento mental, trabalhava com doentes mentais, e aí ele falava do papel do bode, né? Que o bode expiatório no grupo, ele vai ter um papel daquele que vai ser depositário da doença do grupo.
aquilo que o grupo não quer enxergar, aquelas disfunções, aqueles aspectos negativos do grupo, que o grupo não quer enxergar, ele elege um bode, e esse bode também aceita esse papel. Por quê? Porque tem a ver com questões dele, do funcionamento dele, e ele vai ser o depositário de todo o negativo desse grupo. O depositário no sentido assim, olha, o problema é com você, né? O funcionário X, né? O problema vira o bode expiatório, adoece psicicamente, vira o bode expiatório, porque o problema é com ele. Ele que é o problema, nós não. Aqui o ambiente de trabalho não é um ambiente que adoece, não é um ambiente precarizado, não é um ambiente violento, não é um ambiente que tem assédio moral, não é. O problema é com ele que adoeceu. E aí corre-se o risco, né, de até demitir esse trabalhador, por quê? Porque o problema é dele, então vamos nos livrar do problema, né? Isso é muito sério. Então, é nessa perspectiva que nós, pelo menos eu, né, quando trabalho com saúde mental e trabalho em consultoria, eu vou trabalhar. E, de novo, eu quero deixar isso bem, bem frisado aqui, bem registrado, né? Os processos psicoterápicos individuais são importantes, mas, nessa perspectiva da empresa, eles não são efetivos. Eu vou precisar ir lá na organização do trabalho, ir lá na causa. Eu posso continuar com os processos individualizados, psicoterápicos, mas eu tenho que ir na causa.